Olá, aluno e aluna. Eu sou o Jaconias Jacó, professor aqui da Coava, qualificação em avaliação, e hoje nós trabalharemos as tendências pedagógicas. O edital chama de tendências pedagógicas contemporâneas. É a mesma coisa, nas tendências pedagógicas nós vamos ver um pouco, né, do que as bancas têm cobrado aí nos concursos. As tendências pedagógicas, elas se dividem em liberal e progressista. Então é bom lembrar desses dois quadros, tá? Que estão aqui dos retângulos. As bancas, algumas provas eu já olhei e eles perguntam, querem saber se o professor sabe, né? Que elas se dividem entre liberal e progressista. Isso é amparado na literatura de Libânio e Saviani, que é o que é cobrado aí nos concursos da educação. Então as liberais, elas são quatro: a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista, e a progressista é a libertadora, libertária anarquista, e a crítica social dos conteúdos, histórico-crítico, né? A pedagogia histórico-crítica, baseada aí nas concepções do Vygotsky. Aí nós vamos ver cada uma agora. As tendências pedagógicas, elas têm uma raiz, uma matriz de referência na psicologia. Eu trago aqui para vocês porque a gente fala muitas vezes que a educação, a pedagogia principalmente, é muito psicologizante, porque ela tem como matriz de referência lá no nascedouro a psicologia, ela marcou muito a educação. Hoje tenta se construir um novo campo, né, de conhecimento com relação ao multiculturalismo, as novas concepções de currículo. Já se caminhou muito nessa área, mas assim precisa avançar mais. Então, nós temos muito a psicologia ainda marcando muito a questão da educação. Isso é bom, né? É bom, isso nos ajuda a pensar as nossas práticas, mas muito está se avançando também para pensar em outros marcos referenciais, em marcos teóricos. Mas isso já é uma outra aula. É só para vocês saberem assim, que o Piaget, o Vygotsky, o Skinner, o Rogers, eles estão aí auxiliando nessa construção das tendências pedagógicas, né? Que nós da educação vamos lá e pegamos da psicologia e trazemos para cá para poder pensar a educação. Isso é bom também. Aqui eu trago essa concepção de educação, que é isso que eu falei anteriormente, desses autores da psicologia que vão embasando as tendências pedagógicas. A comportamentalista, nós temos o Skinner, a humanista, o Carl Rogers, a cognitivista, o Piaget, e a histórico-cultural, o Vygotsky. Vamos começar pelas liberais. O termo liberal, eu trago aqui para vocês que o termo liberal, e na referência dos autores que a gente usa, eles pensam assim, que o termo liberal aí nessas tendências liberais não está ligado a algo democrático, aberto, mas esse liberal está ligado às políticas neoliberais, que é uma inserção muito forte do capital privado no mercado, um afastamento do poder público, do serviço público e uma entrada massiva, maciça, né, forte do capital privado na educação. Então esse liberal está ligado a isso. Então vamos começar pela tradicional, que é a primeira lá liberal. A pedagogia tradicional, a tendência tradicional, ela tem uma ancoragem em si mesma. São práticas que foram dando certo e elas vão sendo repetidas. Não tem assim um marco referencial, nós estamos parados em tal teoria, não. É um fazer que foi dando certo e ele vai se repetindo. Então tem essa ancoragem em si mesmo, nas práticas que dão certo e elas vão sendo repetidas. Então, nesse contexto, o papel do professor é um transmissor. Como o Paulo Freire fala, o professor é um transmissor, a questão da educação bancária, e ele vai depositando, né, como um banco, vai depositando esses conhecimentos na cabeça do aluno, que é só um receptor. Então, o professor transmissor, ele transmite e o aluno recebe. É assim que a tendência tradicional pensa. Esse papel do professor e do aluno. Nós temos a tendência liberal renovada progressivista, esse progressivista ligado às
teorizações do Jean Piaget. O Jean Piaget estava preocupado em estudar, em pesquisar como que as crianças aprendem. Então ele traz toda um referencial para que a gente possa pensar de como que a inteligência, as questões subjetivas de personalidade das crianças vai sendo formada. Então aí ele vai ser referência para essa tendência liberal renovada progressivista. Então lá, se antes o foco era no professor, o professor era um transmissor, ele estava num patamar acima do aluno. Agora não, o ensino é deslocado para o aluno. O foco agora é nos processos de ensino-aprendizagem, mas focado do aluno, no aluno. E daí nasce o construtivismo, né? A educação pega isso do Piaget e traz para a educação que tem o construtivismo, que é esse foco no aluno. O professor participa, ele é um facilitador, mas o foco é o estudante. Então pensar aí nessa progressivista, um nome, se a banca perguntar, que fundamenta o principal é o Piaget, que pensa no processo de ensino com foco no estudante, não tanto no mestre, né, no professor, por conta das questões dessa teoria construtivista. Então, o professor é um facilitador, né, na progressivista. E nós temos a, a tendência pedagógica liberal renovada, não diretiva, que é também chamada de escola nova, se a banca perguntar. Então, essa tendência ela é também chamada de escola nova. É a segunda versão da tendência liberal renovada. Essa tendência não diretiva é orientada para os objetivos de autorrealização. Um nome aí é o psicólogo Carl Rogers, que essa tendência ela tem uma concepção muito humanista de preparar o aluno na escola para entender melhor seus sentimentos, a afetividade, essa coisa da relação com o outro. Então é uma concepção bem humanista, por isso que o Carl Rogers, ele é um psicólogo humanista, ele está aí embasando essa tendência, que é a renovada não diretiva, que é a escola nova. E o professor não dirige na totalidade os processos de aprender e ensinar, os processos de aprendizagem. Muito focado naquelas escolhas que os alunos vão fazendo aí na escola. E o professor também aí é um facilitador. Nós temos a tendência liberal tecnicista, ela tem um amparo naquilo que o Skinner traz, muito forte o Skinner nessa tendência. Então é uma tendência pedagógica que pensa que a educação ela está subordinada à sociedade. A educação está aí nesse processo, nessa sociedade que é algo maior, ela está aí para poder servir essa sociedade, principalmente preparando a mão de obra. Então aí nessa tendência vai falar dos processos técnicos, né, de preparar o aluno. Isso até aparece na LDB também, de preparar o aluno para o mercado do trabalho, para as forças de produções. Então é um tecnicismo, né, que acredita que a realidade contém em si suas próprias leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. Então é uma tendência que visa atender aí a sociedade industrial. Então, numa prova, quando perguntar essas questões todas de técnicas, de mão de obra, para o mercado, para o capitalismo, questões bem pragmáticas, a educação é isso também. A educação é para preparar tanto é que a LDB traz, preparar para o mundo de trabalho, mas ela é além disso, né? A gente pensa a educação para além disso, mas o tecnicismo pensa a educação só nisso, uma educação subordinada à sociedade que vai preparar uma mão de obra qualificada. E o professor é um treinador, ele vai treinar o aluno para poder ocupar esses postos no mercado, e são postos onde ele não precisa pensar muito, porque ele foi treinado para poder ficar repetindo aquilo na indústria, na fábrica, no comércio. Seria isso. Então, nós vimos então as liberais, agora nós vamos para as progressistas.
E dentro das progressistas nós temos a pedagogia libertadora. É aí que o Paulo Freire está. O concurso de Aracruz perguntou qual tendência pedagógica mais se aproxima daquilo que o Paulo Freire traz. É a pedagogia libertadora. Ela tem seu nascedor, ela começa aí nos movimentos sociais de pensar um sujeito crítico, um sujeito que tenha consciência de que existe alguém que está subjugando e que a pessoa é um subordinado e que essa sociedade está organizada numa luta de classes, que tem uma parte que é dona dos meios de produção e outra parte que é explorada. Então, Paulo Freire vai estar aí no meio dessa pedagogia libertadora, pensando numa escola que vai preparar o aluno, conscientizar o aluno para entender essa dinâmica da sociedade, né, de uma classe que se sobrepõe sobre a outra. Então seria essa daí, né, a questão do sujeito crítico, né, do sujeito que não é alienado. É a tendência é a pedagogia libertadora, né, uma tendência libertadora. O professor aí como um coordenador, que vai coordenar os processos de aprender e ensinar, não só visando ensinar a ler, a escrever, a contar, mas trabalhar para que o aluno tenha essa consciência da sociedade que ele está inserido, de sua pobreza, da ideologia, dessas questões todas aí que estão no cotidiano escolar e na sociedade de forma mais geral. E nós temos a libertária, que é também conhecida como pedagogia institucional ou anarquista, que ela critica, nessa tendência é criticada toda forma de gestão, de organização política, administrativa. Vamos lembrar lá dos anarquistas, né? A Globo até teve uma novela, uma época, uma série, Anarquistas, graças a Deus. Se a gente pensar nessa série, nessa novela, a gente vai ver como é que era o anarquismo, de criticar toda forma de governo. Nenhuma forma de governo é válida, nenhuma forma de governo, nenhuma forma de organização política, administrativa vai nos tirar desse lamaçal, esses problemas que estão aí no mundo. Então eles criticam toda forma de governo e no contexto da educação seria pensar nesses contextos aí que a tendência libertária traz. De, de tempo todo preparar o aluno para enfrentar e confrontar, para criticar essa burocracia do Estado. E o professor aí, um conselheiro. E nós temos agora, por fim, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é a pedagogia crítica social dos conteúdos, ela está amparada lá na psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Então, o que a educação faz? Pega essa psicologia histórico-cultural ou sociocultural, traz para a educação e pensa a partir desse referencial da psicologia, pensa numa pedagogia chamada de pedagogia histórico-crítica. E que é uma que também é chamada, né, de uma tendência de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos. Aí o referencial dessa, como eu falei, é o Vygotsky, é bom lembrar disso. E é a referência, a tendência que a Serra usa na elaboração dos seus documentos, na orientação curricular, nas formações. É aí que está ancorada a Serra nessa pedagogia crítico-social dos conteúdos. Pelo menos na análise dos documentos a gente vê essa questão da psicologia histórico-cultural de Vygotsky e da pedagogia histórico-crítica muito forte. Aqui nessa tendência se fala muito dos conteúdos, né? Porque o aluno precisa dominar, se apropriar desses conteúdos escolares. É por isso que tem lá na geografia, na história, nas ciências da natureza, na matemática, aqueles conteúdos, porque o aluno se apropriando desses conteúdos, ele vai conseguir galgar outros caminhos, galgar outros caminhos, né? Subir esses degraus da escada da vida. Então ele vai conseguir ser um ser humano melhor porque ele se apropriou desses conteúdos. Então é um foco nos conteúdos, não pelos conteúdos, mas eles serão algo que vai permitir que o aluno se conscientize
dos seus modos de vida, dos seus modos de ser e estar no mundo, e a partir disso, se apropriando desses conteúdos, eles conseguirão ter uma vida melhor, uma vida pessoal, uma vida escolar, uma vida universitária e uma vida em sociedade. E nesse contexto, né, aí das relações sociais, dessa articulação, resulta o saber criticamente reelaborado. Então ele vai estar o tempo todo reelaborando esses saberes de forma crítica. Então é isso, as tendências. Espero que vocês tenham aprendido, que você, aluno tenha aprendido e que acerte muitas questões na prova. Obrigado.